Olá, pessoal. Vamos dar seguimento a essa temática aí do luto. A Thaís já fez algumas considerações iniciais e aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre algo um pouco mais específico de manejo, de conduta e de como que a gente pode conduzir a questão do luto. Um dos momentos principais, né, diante de toda essa experiência do luto, é o luto antecipatório. Quando a gente fala de uma doença que ameaça a continuidade da vida, de doenças que surgem e vão dando espaço na vida desse paciente, dessa família, né, de alguma forma essa família já começa a vivenciar algumas perdas. E essas perdas muitas vezes trazem alguns sentimentos, alguns prejuízos e faz a gente pensar também em como que essa pessoa, esse paciente está lidando com a própria morte, né? E até mesmo como a família está compreendendo esse processo de morrer do paciente. Então a gente está falando aí das incertezas que o diagnóstico traz, das incertezas da vida, das impossibilidades, quando a gente também fala de uma doença que tem um diagnóstico incurável, quando a gente já começa a perceber a degeneração física e psíquica do paciente em razão de uma doença grave, quando a gente já começa a falar também de uma ansiedade de separação, que é lidar com esse sofrimento que se aproxima cada vez mais, né, e da possibilidade da morte iminente, né? Quando estamos aí com um paciente nos últimos dias de vida, ou com um paciente que já mostra para a gente sinais que a morte está próxima, né? Um paciente que vai se deteriorando. E também a solidão existencial, né? Uma vez que essa solidão existencial pode ser vivenciada pelo próprio paciente, né, de querer se afastar dos familiares, de não querer contato, de ter uma comunicação mais hostil, ou até mesmo de, olha, eu não quero que ninguém me visite, eu não quero receber visitas, eu não quero receber cuidados, para não colocar esse sofrimento ao outro, para que ele possa experimentar isso sozinho e evitar que o máximo de pessoas possíveis não vivencie esse sofrimento. Tudo isso a gente está falando de um luto antecipatório, né? Um luto que antecede a vivência de fato da morte. E aí eu trago para vocês aqui dois conceitos, né, de estágios de luto, de compreensão do luto. Um primeiro, que é esse de estágio do luto, que é da Elizabeth Kubler-Ross, né, muito conhecida e uma das precursoras do cuidado paliativo ao longo do mundo, né, uma psiquiatra. E ela trouxe aqui para a gente alguns estágios que faz compreender como que é esse desenvolver do luto, como que essas pessoas que vivenciam o luto propriamente dito ao longo de suas vidas. Esse é um modelo que hoje ele tem sido um pouco menos usado, em especial pela dificuldade dele se introduzir para as pessoas ou até mesmo da forma como ele foi difundido, como se cada um que vivencia o momento do luto tivesse que passar por cada estágio. E não é necessariamente essa a intenção da Elizabeth Kubler-Ross, né? A intenção dela era explicar quais momentos que essa família, que esse enlutado pode vivenciar e que ele pode oscilar em vários desses estágios, né? Quando a gente fala do choque, da negação, né, é um estágio que costuma ser um estágio mais inicial, né, que essa pessoa acabou de receber a notícia, né, da perda de alguém e como que ela lida com essa informação, né? Muitas vezes ela pode não compreender, ela pode usar essa informação como algo irreal, né? A gente tem aí a esperança, né, que é quais as compreensões que essa pessoa tem da morte e aquilo que ela busca, né, para fazer o contrário. Temos a raiva, a barganha, como se sempre tivesse que negociar, olha, se isso não acontecer, ou se isso acontecer, eu posso propor tal coisa. Sentimentos de depressão, né? O luto antecipatório, como eu já citei para vocês antes, e a aceitação, né? Quando a gente olha esse modelo de estágio, parece que é ideal que o paciente, que a família
chegue nesse momento da aceitação. Sim, o ideal é que ele consiga compreender o sofrimento do luto e concluir, concretizar isso de alguma forma, simbolizar isso de alguma forma para si. Né? Esse é um ponto importante, mas não significa que ele não vá vivenciar os outros estágios. E é por isso que eu trago para vocês o modelo do processo dual de enfrentamento do luto, porque ele traz uma compreensão diferente, né, de que essa pessoa enlutada pode viver ambos os momentos de sofrimento, uma vez que ela pode sim caminhar para uma resolução, para uma aceitação da vivência do luto, mas também que ela possa viver os momentos de tristeza, que ela possa sentir a dor do luto de acordo com o tempo dela, de acordo com aquilo que os próprios sentimentos dela estão preparados para caminhar. Né? Então, claro que esse paciente vai ter um momento de vida um pouco mais positivo, um pouco mais tranquilo quando ele chegar nessa resolução, quando ele conseguir chegar num percurso de adaptação, né, de entender que a vida continua apesar da ausência da pessoa querida. Né? E aí a gente tem aqui dois momentos, né? Uma orientação para a perda, que vai falar sobre a questão do sofrimento do luto, da negação, a evitação da realidade da morte, né? O fato dessa pessoa enlutada reviver e experimentar várias vezes, ver fotografias, falar sobre o ente querido, né? Falar sobre a necessidade da proximidade dela, pensamentos que ficam se remoendo, voltando várias vezes. Mas essa mesma condição de orientação voltada para a perda, ela pode oscilar, né, para um momento de restauração, em que essa pessoa vai conseguir vivenciar aquilo que é prático da vida, reorganizar a vida, assumir papéis, né? É uma esposa que agora vai assumir um papel de viúva, mas é uma esposa também que agora vai precisar assumir as finanças da casa, por exemplo, né? Então, esse oscilar é um processo saudável diante da vivência do luto. Uma vez que essa pessoa consegue sentir, consegue experimentar o sofrimento do luto, mas ao mesmo tempo que ela consegue caminhar com a vida dela. Esse é um ponto extremamente importante do processo de compreensão do luto, porque ele diz respeito a uma compreensão do sofrimento do outro e também uma aceitação. Né? E essa aceitação vem com o tempo, vem com carinho, vem com respeito e muito amor, porque é esse amor que vai dar condições para a pessoa seguir em frente. Né? E aí, assim como eu falei para vocês, essa orientação voltada para a perda tem a ver com essa busca pela pessoa perdida, os laços afetivos, né? Como que é lidar com a ausência física dessa pessoa que partiu, né? Chorar pela morte, sim, né? É extremamente importante, né? A gente não pode negligenciar, a gente não pode impedir que essas pessoas sintam, porque é esse sentir que vai dar estrutura para que ela possa seguir em frente, né? Caminhando para essa nova organização de vida, para as atividades que antes eram realizadas pela pessoa que faleceu, realizar coisas novas, se permitir participar de atividades de lazer, atividades que possam se descontrair, né, que possa se divertir. E aí a gente tem que o modelo dual do luto, ele é aceitar a realidade da perda da pessoa, quando ela aceita que o mundo dela foi transformado, né? Permitir que esse enlutado experimente a dor da perda e que também no seu tempo livre ele consiga realizar essas atividades que são necessárias à sua vida. Né? O enlutado ajusta a vida sem o seu ente querido falecido. E isso não é trair a memória do morto, não é esquecê-lo, é ajustar a vida sem a presença do ente querido que morreu. Muito disso nos atendimentos psicológicos é importante ressaltar para o enlutado, para que ele consiga perceber que ele pode caminhar,
que o momento de sofrimento do luto dele está sendo respeitado e que ainda assim ele está vivendo a vida que ele precisa viver. E eu encerro essa aula com vocês com essa frase da Ana Michele, que é uma paciente que faz tratamento oncológico, né, em cuidado paliativo, e que diz que só vai conseguir cuidar do sofrimento de alguém quem aprendeu a acolher a própria sombra e deixá-la de lado, quando a dor do outro for mais urgente. É essa a nossa perspectiva enquanto profissionais de saúde que lida com um paciente com uma doença grave ou que a gente oferece o nosso suporte para aquele paciente que perpassa pela vivência do luto. É a gente oferecer um espaço de acolhimento,